Sejam todos bem-vindos. Olá, Dani, Eliane, Érica, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Andréa, a Mari Ferreira, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Eliane, Aline. Estamos esperando o professor aqui, Marcelo, para a gente falar um pouco hoje sobre análise do discurso. Hoje a gente vai falar sobre análise do discurso. Esperando o professor entrar, o professor Marcelo, professor Mísia. Bianca, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre o novo curso, da agenda acadêmica, que é a análise do discurso. Muitos alunos pediam esse curso. Depois que a gente fez o análise de conteúdo, muitos pediram esse curso, o curso de análise do discurso. O professor Marcelo entrou. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor, como vai? Bem, graças a Deus. Tá dando um retorno. Oi? Tá dando um retorno. Pega o microfone. Estranho, não tem nenhum microfone aqui ligado. Tá com o computador ligado? Tô com o computador ligado. Ok. Vamos ver se melhora. E agora? Melhorou? Tá dando um eco. Vou sair e retornar. Tá. O professor vai sair e entrar novamente. Então, a agenda acadêmica está aberta os nossos cursos. É só você olhar na nossa bio. A questão, Fernando, seja bem-vindo. Larissa, a agenda acadêmica está lançando os novos cursos, o análise do discurso. Também temos o Conhecendo o Currículo Lattes, que vai começar no dia 15, que é um curso gratuito, tá? Se você quiser, é só você ir na nossa bio aqui, que tem todos os detalhes para você entrar lá. Vamos ver se agora dá certo. E aí, professor? Que tal? Continua o eco? Continua o retorno? Sim. Interessante que nós fizemos o teste ainda há pouco, né? Não deu nada. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Só um minuto. Talvez pode ser o fone, né? Parou. Parou? Parou? Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, João, Judinária. Então, hoje, em comemoração ao nosso novo curso sobre análise do discurso, que muitos alunos pediram para a gente fazer convidamos o professor Marcelo Bezerra e para a gente discutir um pouquinho esse tipo de metodologia qualitativa. A questão do discurso, em todos os momentos da produção científica e até da sociedade, a questão de sons, imagens e até o próprio momento de comunicação, ela é analisada ao longo da história. A questão do discurso é muito representada, mas pouco entendida e trabalhada. São grupos específicos, nichos, mas que qualquer pessoa tem a possibilidade de empregar.
Tá? Atualmente, a gente tem, professor, a questão do discurso. Muito comum e recente, em função da pandemia, a questão fique em casa e o versus não saia de casa. Frente a essa questão imperativa, né, esses discursos diferentes e suas representações, que a gente vai conversar com o professor. Eu queria, professor Marcelo, que você se apresentasse e como que você está inserido nesse tema. Ok, professor. Tá dando retorno? Tá bom o áudio? Sim. Ótimo. Eu quero agradecer aqui o convite da Agenda Acadêmica. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui hoje fazendo essa live e falando sobre discutindo, né, conversando, né, sobre um assunto muito caro para mim, que é a análise do discurso, ou análise de discurso. De modo que a sua introdução foi bem interessante, porque o senhor já coloca a questão do impacto discursivo, né, das falas, dos discursos, no tecido social, né, no meio social, dos movimentos. E me lembrou bem uma passagem da professora Eni Orlandi, que é uma das referências da análise de discurso, depois nós podemos conversar um pouco sobre esses desdobramentos, mas hoje eu já considero a professora Eni Orlandi, a autora, como uma referência da análise de discurso de linha brasileira, né? A professora Eni Orlandi, ela diz o seguinte, ela tem uma passagem no livro dela que ela analisa um cartaz no restaurante universitário que convidava para o voto em uma das chapas para a reitoria de uma das universidades. E o slogan era vote sem medo, né? Então ela analisava com essa frase todos os impactos discursivos e todas as questões que estavam em volta dessa frase aparentemente simples, simplória, mas com toda uma complexidade, né? Todo um impacto de complexidade. Né? Vote sem medo, ela envolve uma série de questionamentos. Como é que o voto pode induzir alguém ao medo? Né? Nós tivemos, inclusive, isso num passado recente, né? Em relação à fala da ex-secretária de Cultura, né? Que a atriz global, né? Dizia, eu tenho medo, né? Que era a referência que ela fazia em relação ao governo Lula. E aí, eu já vou aproveitar a sua fala sobre o impacto discursivo do Fique em Casa, né? O Fique em Casa, ele tem toda digamos, um desdobramento, né? Ou melhor dizendo, um deslizamento discursivo que que vai depender muito do receptor, né? Do aparato ideológico, né? E perceptivo do receptor, né? Da pessoa que está recebendo essa mensagem, porque ela não recebe de forma passiva. Né? Nós aprendemos na escola, nas aulas de português, né, que a linguagem tem um emissor e um receptor, um ativo e outro passivo, ou seja, o emissor ele emite uma ideia e o receptor a recebe passivamente. E, na verdade, isso não é o que acontece. Né? Então, quer dizer, o impacto disso... Então, por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui no Brasil o impacto do Fique... Não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo... não está sendo divulgado pela Globo, mas eu tenho acompanhado aí pelo noticiário internacional que, por exemplo, nos Estados Unidos existem movimentos para que as pessoas não fiquem em casa, né? Reivindicando
alegada liberdade, né? E denunciando um Estado opressivo e opressor que estaria suprimindo as liberdades individuais. Né? O discurso, né, é propagado pelos anti-ciência e pela própria extrema-direita, né, que hoje nós estamos vendo recrudescer no mundo inteiro. É interessante falar o seguinte, a questão desse exemplo que a gente deu da frase fique em casa e não saia de casa, enquanto é uma recomendação, né, o não saia de casa, o fique em casa é já mais um desdobramento impositivo. Todas essas questões do discurso envolvem um contexto sócio-histórico-cultural, ou seja, do que ela está inserida. Né? A questão da análise do discurso, você que está entrando agora, ela tem vários desdobramentos. Né? O análise do discurso, nós temos análise do discurso, análise de conteúdo. A gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, mas, professor, o que é análise do discurso? Pois bem, eu vou tentar aqui ser breve, né? Porém não didático, porque não dá para ser tão didático assim na questão da análise do discurso, para a gente não entrar em simplificações. Né? A análise do discurso ela tem um marco do surgimento da análise do discurso, especificamente da linha francesa, quando ela rompe com a análise do conteúdo. Ela rompe com a análise do conteúdo na década de 60, e ela é marcada, ela está entranhada por esse contexto de contestação, né? Contexto social, contexto político, de contestação social, de abalo das estruturas. Então, a análise de discurso de linha francesa, ela surge em maio de 68. Não é que ela surja, ela, na verdade, ela se evidencia. É um momento em que os estudantes, operários franceses se levantam contra o general de Gaulle, né, na França, e o governo de Gaulle, e, ao mesmo tempo, mas não era somente contra o governo, era contra as instituições, né, rígidas, ossificadas, né, cristalizadas, as tradições. Então, até então, você tinha, por exemplo, análise de conteúdo. E a análise de conteúdo, ela tem uma perspectiva positivista. Né? Ou seja, você tem, na análise de conteúdo, a perspectiva, né, a intenção, né, de desvendar as falas dos sujeitos a partir do que eles emitem, das suas verbalizações. E a análise do discurso, ela questiona isso. Né? Nem sempre o que nós dizemos é o que o receptor vai compreender. O receptor ele tem uma posição bastante ativa no processo discursivo. Né? Então, ela vai discutir a própria análise de discurso, ela vai trazer outros elementos que não são contemplados pela análise de conteúdo. Então, por exemplo, o lugar de fala deste indivíduo. Né? Então, a professora de Orlando, ela deixa claro isso. Né? Em alguns momentos, tem uma das passagens da professora Eni Orlando, ela diz, por exemplo, sobre a mensagem. A mensagem ela é interpretada, ela é recebida, ela é compreendida a partir do papel social desempenhado por esse falante, entendeu? Então eu digo, eu vou chegar atrasado ou cheguei atrasado, vai depender muito do papel social que eu desempenho para ser interpretado, para ser compreendido, para a forma como essa mensagem vai ser recebida. Então, por exemplo, eu cheguei atrasado se eu estou falando para minha esposa, para minha companheira, vai ser de uma forma,
diferente se eu estiver falando, por exemplo, para a minha chefia, né, para o meu chefe no meu emprego. E cheguei atrasado, se eu sou professor, vai ser diferente a forma, né, e o contexto se eu estou falando, cheguei atrasado para o meu aluno, ou o meu aluno está falando para mim. Né? Então, esses contextos são bem, digamos, são contextos valorizados pela análise de discurso. Por exemplo, os gestos, né, os silenciamentos, que a análise de conteúdo ela não vai contemplar. Ela vai trabalhar na perspectiva do positivismo mesmo, né? A língua propriamente dita, você categoriza, a partir dessas categorias você analisa, né? Mas a análise do discurso, por isso, por exemplo, o analista do discurso, ele não pode fazer a partir da análise do discurso, ele não pode fazer uma entrevista de pesquisa através de uma live, como nós estamos fazendo agora. Né? Porque o gestual vai contar. Né? Aquilo que ele cala, os silêncios, né? Dizem muito, né? As lacunas discursivas, o próprio contexto em que esse cidadão está inserido. Então, o analista do discurso ele vai contemplar o que não está dito, também o que não está dito, o que o sujeito falante, né? Ele fala e também o que ele cala. Talvez o que ele cala seja o mais importante para o analista do discurso. É o que está implícito, né? Sim. Por exemplo, se eu... análise do discurso, eu não sei se eu vai chegar lá nesse momento, mas eu já estou antecipando, ela trabalha com 3 pilares, né? São 3 linhas, 3 ciências, mas ela não se reduz a elas. É a linguagem, o marxismo e a psicanálise. Então, aí eu vou chegar aqui na questão da psicanálise, né? Quando nós falamos dos esquecimentos, né? O esquecimento não é uma simples operação cerebral de você esquecer uma coisa trivial. Né? Nós esquecemos por uma série de contextos. Né? Por que nós esquecemos determinadas falas? Por que nós esquecemos determinados eventos? Que às vezes alguns eventos são extremamente traumáticos para nós. Né? E esses eventos traumáticos nós tendemos a esquecê-los. Mas o esquecimento ele continua, ele não apaga da memória, ele continua fazendo uma operação na tua inteligência, na tua personalidade. Então ele tem interferências no teu dia a dia. Por isso que a psicanálise ela vai trabalhar muito a questão da fala como um elemento de libertação desse indivíduo. Não é de cura, né? Mas de libertação desse indivíduo. A partir do momento que eu lembro desses conteúdos que me causaram dor, aflição, e que a mente colocou lá pro porão, né? Para um esquecimento temporal, para que eu não lembrasse disso, né? Porque eu não tenho condição de lidar com isso. Né? No momento que eu lembro desses eventos traumáticos e começo a lidar com isso através de uma mediação da psicanálise, de um psicanalista, eu começo a lidar com a minha personalidade, eu começo a evoluir, Enfim, a psicanálise ela entra muito como elemento do dispositivo da análise do discurso de linha francesa para exatamente analisar esses aspectos que são extremamente subjetivos. O que eu poderia dizer assim, forçando uma síntese, seria a análise de conteúdo ela é objetiva, ela vai trabalhar com categorias bem determinadas, tá? Porque ela trabalha na vertente positivista, e a análise de discurso ela vai trabalhar com a subjetividade. Né? Então, não nos interessa a objetividade, nos interessa os aspectos subjetivos. Aquilo que ele fala, aquilo que ele cala. É interessante, eu queria... Todo o pessoal que está entrando agora, a gente está falando sobre análise do discurso, e só para grifar um pouquinho o que o professor disse, a análise do discurso
ela pode ser análise de discurso enquanto técnica metodológica. E ela também pode ser também um ramo da linguística. Aí na linguística ela vai ter um desdobramento, a crítica e a não crítica, ou a francesa, né, professor? E eu queria falar também a questão que você falou dos papéis sociais. Então, o meu comportamento em frente às minhas relações, ele pode mudar o meu discurso no contexto que eu estiver inserido, que você acabou de falar. A questão das lacunas e fragilidades de análise. Eu queria ver com você a questão da análise do discurso. Fala um pouquinho das vertentes e contribuições dela. Certo. Professor Rafael, a questão eu queria se aprofundar, iniciar com alguns aspectos que o senhor colocou. Na verdade, esse é um assunto, a questão da análise de discurso, ou análise do discurso, tem aí uma implicação. Há uma controvérsia em relação ao fato de que ela seja realmente digamos, uma vertente metodológica. Né? Alguns autores trabalham hoje, trabalhos muito bons, por sinal, trabalham na perspectiva de que a análise do discurso seria uma concepção teórico-metodológica, e outros autores, como a própria Eni Orlandi, ela vai trabalhar na perspectiva que a análise do discurso é um dispositivo de análise ou um modo de leitura. Então aí é que entra a grande questão. A análise do discurso, nessa segunda vertente, segundo a Eni Orlandi, ela vai ser o dispositivo de análise. Ela vai entrar na análise dos teus dados, mas ela não vai ser o referencial metodológico. Eu não sei se eu estou aprofundando muito aqui, eu acabei de sair do doutorado e a gente sai assim com um discurso meio estranho, né? E eu não quero aqui ficar de uma forma pedante, né? Eu quero que as pessoas compreendam. Na verdade, eu quero seduzir as pessoas que estão assistindo aqui para esse dispositivo de análise, né? De modo que ela tem que ser combinada com um referencial metodológico, né? Então, você tem uma metodologia, que é a pesquisa, ação, um método arquigenealógico, entre aspas, método arquigenealógico do Foucault, né? Depois eu posso explicar um pouco melhor. Qualquer tipo de metodologia qualitativa, obviamente, que seja combinada com o dispositivo de análise, porque é ela que vai direcionar a análise dos teus dados, ou seja, das tuas entrevistas. Como você fez a sua análise de entrevista? Ela não pode ser feita de forma aleatória. Aí é que entra a análise do discurso de linha francesa, que vai te fazer análise dessas tuas entrevistas, como dispositivo de análise ou como modo de leitura. Os desdobramentos da análise de discurso, nós temos 32 vertentes da análise de discurso, são 32 vertentes. Então, assim, é um espectro muito amplo, né? As mais conhecidas, tá, são análise de discurso de linha francesa e análise de discurso crítica, que eu chamo, para fazer o contraponto, para ficar mais didático, eu chamo de análise de discurso anglo-saxônica, né? Que a análise de discurso crítica, ela trabalha na perspectiva é uma vertente norte-americana, né? Bom, eu poderia falar sobre essas duas, análise de discurso francesa e análise de discurso crítica? A Irineia está perguntando, a análise do discurso é um instrumento de coleta de dados? Não. Eu não colocaria dessa maneira, tá? Ela excelente a tua pergunta. A análise de discurso, ela entraria no momento da análise dos dados. Entendeu? Do tratamento dos dados. Por exemplo, no instrumento de coleta de dados, que eu te recomendo que você... Qual é o nome da... Irineia. O que eu te recomendo, tá?
para ser assim, um pouco mais prático, se você estiver fazendo um projeto de pesquisa ou estiver já na pesquisa, que você tenha um método qualitativo, pode ser pesquisação, pode ser qualquer tipo de metodologia que seja qualitativa. Um instrumento de coleta de dados, no caso, que você deveria combinar, que seria com análise de discurso, que é a entrevista narrativa. Para fazer a coleta de dados, a coleta dos dados é a entrevista narrativa. O que é a entrevista narrativa? A entrevista narrativa, que você tem a entrevista, professor, se eu estiver sendo muito... Não, pode responder, tranquilo. Você puxa aqui, porque a gente sai do doutorado, a gente sai falando meio difícil. Eu não gosto muito disso não, viu? A gente tem que falar de uma forma que as pessoas nos compreendam. Nós temos a entrevista estruturada e a semi-estruturada. E a entrevista aberta. Né? A entrevista narrativa, ela é muito mais profunda do que a entrevista aberta. Porque a entrevista narrativa... A entrevista narrativa nós poderíamos resumir da seguinte maneira. A entrevista narrativa deixa o indivíduo falar. Você faz uma pergunta e explora, faz com que ele fale o máximo possível. Então ele vai a entrevista narrativa vai pegar toda a história de vida deste sujeito, né? Desta pessoa. Então você deixa o indivíduo falar. Então o instrumento de coleta de dados seria a entrevista narrativa. Aí a análise, para ser mais prático, tá bom? Você fez a entrevista narrativa, você transcreve. A partir do momento que você começa a transcrever, no momento que você começa a fazer a transcrição da entrevista narrativa, da sua entrevista, você já começa com a análise de discurso. Tá? Porque a análise de discurso ela vai ser o dispositivo que vai te ajudar, né, vai contribuir para a análise dessas falas, né, desse discurso que foi coletado. A gente pode falar que a análise do discurso ela deve ser empregada combinada com outros estudos? Olha, como eu falei, isso aqui é uma questão controversa. Tá? É uma questão controversa. Então eu vou aqui me denunciar. O meu doutorado foi na área das ciências, educação para a ciência, né, voltado para físicos, matemáticos. Então eles trabalham com a estrutura mesmo da perspectiva metodológica, ela é bem mais complexa, né? Então, nós trabalhamos, eu particularmente, trabalhei na perspectiva de uma metodologia combinada com dispositivo de análise, fazendo essa diferenciação. Certo. Tá? Mas você vai encontrar vários artigos, tá, de revistas Qualis A1 que vão deixar bem claro que é um dispositivo, que é uma perspectiva teórico-metodológica, ou seja, já há uma corrente que trabalha na perspectiva metodológica. Aí eu me contraponho, eu refuto esse tipo de pensamento, tá? Baseado principalmente na concepção da Orlandi, que trabalha na perspectiva de que seja um dispositivo de análise ou um modo de leitura. É a forma como você vai... para ser mais didático, que eu não queria ser, é como você vai tratar os dados da sua pesquisa. O tratamento dos dados da sua pesquisa, desculpe o termo aqui, tratamento, mas o tratamento dos dados da sua pesquisa seria a análise de discurso. Então você tem que combinar com uma metodologia. Seja estudo de... Oi? O Alan está perguntando. Então, nesse sentido, eu posso usar a análise do discurso coletando os dados com entrevistas em profundidade? Não, Alan, eu vou inverter, tá? A tua pergunta eu vou inverter. Você começa com um instrumento
de coleta de dados, tá? De coleta, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas como ele é usual, né? Porque ele está muito voltado para a área das ciências naturais, mas você usa uma entrevista narrativa, que é a entrevista correta, uma entrevista de profundidade, tá bom? E depois você utiliza a análise, você utiliza, entre aspas, né? Você trabalha com análise de discurso, tá? Para analisar esses dados, tá bom? Então, eu estou aqui fazendo assim uns cortes, mas a análise de discurso ela não tem muito isso, né? O analista do discurso ele começa a analisar o teu discurso, o dispositivo de análise, ele está par e passo, por exemplo, no momento da coleta dos dados. Quando você está fazendo a entrevista, por exemplo, você já está fazendo análise do discurso, tá entendendo? Então, por isso que eu digo, ela não é positivista, porque na análise de conteúdo as sessões e os momentos estão bem definidos. Um momento começa quando o outro acaba, tá? No caso da análise do discurso, não. Na análise do discurso, você tem esses momentos par e passo, né? Justapostos. Então, você está fazendo a entrevista, mas você também já está fazendo a análise do discurso. Porque no momento da análise, inclusive eu recomendo, viu, Xalan, se você trabalhar com análise do discurso, tá? Todo analista do discurso ele tem que levar o seu caderno de campo, né? Seu caderno de anotação. Já na entrevista, ficar lá do lado com o caderno. Porque os dados que você vai coletar não são somente aqueles que foram gravados, mas principalmente o contexto dessa entrevista, porque o lugar da fala, onde foi que você entrevistou esse sujeito? Foi na casa dele, os pais estavam perto, tá? Foi na escola, se ele é professor, o diretor estava perto. Isso tudo vai ter interferência. Se você entrevista o professor na escola, você vai ter variantes desse discurso. Se você entrevista o professor na sua casa, na casa dele, você vai ter outras variantes. Né? São relações de poder diferenciadas. Tá? Então, quer dizer, isso é muito importante. Então, foi muito boa essa tua pergunta, porque nos faz pensar que esses momentos não estão pré-determinados. Entendeu? Então, você vai trabalhar com um referencial teórico metodológico, depois você aplica um instrumento de coleta de dados e depois você analisa esses dados através da análise do discurso como dispositivo de análise. Esses três momentos eles são justapostos, né? Porque a pesquisa qualitativa ela é isso. Né? A partir do momento que você setoriza, faz esse corte epistemológico, na pesquisa qualitativa, ela deixa de ser qualitativa e ela está mais para uma pesquisa, digamos, mais positivista. Né? Eu queria falar aqui duas perguntas e depois a gente fala a pergunta da Leda. Então, a questão da análise do discurso, quem pode fazer? Que tipo de pesquisador, estudante pode fazer a análise do discurso? E em qual público ele pode fazer? Ou é só com pessoas? Então, é uma pesquisa qualitativa, ela lida com contextos humanos, né? Com seres humanos. Né? Então, enfim, a pesquisa, a análise do discurso, ela vai trabalhar com as interações humanas mediadas pela linguagem. Né? Qualquer um pode fazer? Eu diria que assim, né? Puxando a sardinha para o meu lado, acho que todos deveriam fazer. Tá? Todos deveriam fazer. Porque em New Orleans, é óbvio, quem trabalha com análise de conteúdo vai questionar muito a análise de discurso, porque nós trabalhamos numa perspectiva que se contrapõe ao positivismo.
né? Mas a Ine Orlandi diz o seguinte, é uma frase fantástica dela, que ela diz assim: a análise do discurso ela deveria vir acompanhada, né, com uma advertência para todos os pesquisadores, uma advertência igual àquelas que vêm nos cigarros, né, nas bulas, aliás, nos remédios, né? Cuidado, isso pode fazer mal, né? Isso pode te trazer. Tenha cuidado com o uso da análise de discurso, porque, na verdade, aí é que eu estou usando várias vezes aqui, usar a análise de discurso, trabalhar com a análise de discurso, mas é para ser didático com vocês, porque a análise do discurso, você não usa a análise do discurso como se fosse um instrumento de coleta de dados, é ela que usa você. É o contrário. Você se modifica porque você vai entrar no lugar de fala desse indivíduo. Tá? Então, por exemplo, a análise do discurso ela não vai dizer se o discurso do Rafael é bom ou é mau. Ela é descritiva. Ela vai descrever. Então, só nesse aspecto aqui, quem foi que fez a última pergunta para eu citar o nome? Não, eu que tá. Só nesse aspecto já tira muito a nossa arrogância e o nosso pedantismo, porque quando nós, principalmente na graduação, quando a gente entra, nós vamos fazer as nossas pesquisas, nós queremos mudar o mundo, né? A nossa meta é ganhar o prêmio Nobel com o TCC, né? Então isso aconteceu, acho, com o professor Rafael, aconteceu comigo, acontece com todos nós. Depois a gente vai ver que não é bem assim, né? A gente tem que baixar um pouco a bola. Então nós vamos para campo e fazemos análise, por exemplo, do perfil didático de um professor, do aparato didático que ele utiliza na escola, e nós fazemos uma série de críticas sobre esse desempenho desse professor. Tá entendendo? Como se nós fôssemos os donos da verdade. Porque nós estamos aqui naquela perspectiva positivista de que eu vou analisar fria e metodicamente o comportamento de um indivíduo e não vou interagir com ele. Tá entendendo? E depois eu analiso esses dados e faço uma série de críticas. Só que aquele professor está 30 anos na sala de aula, vivendo na escola, no dia a dia, enfrentando todos os problemas, as tribulações. Aí eu vou dizer, o iluminado, tá, que mal saiu ainda da universidade, como é que ele deve trabalhar? Entendeu? Então não é muita arrogância, não é muita prepotência. A análise do discurso eu posso dizer assim, só para provocar. Eu quero provocar bem mesmo aqui. A análise de discurso não é para trazer soluções. Entendeu? Nós não estamos preocupados em trazer soluções. Ela é descritiva. Nós fazemos a pesquisa, tá? E deixamos à disposição das pessoas ou do professor para que ele leia depois, se ele quiser. Se ele quiser. Tá? Pode ser feito um tratamento desses dados aí, nessa análise? Eu posso fazer análise de conteúdo e do discurso? Não. Aí eu vou ser bem taxativo. Impossível. Tá? Impossível. Aí, por isso que eu falei, um método qualitativo. Tá? Porque a análise de conteúdo ela é um referencial metodológico. Então, aí é excelente essa pergunta. Ela é um referencial metodológico. Mas ela não pode ser combinada com a análise do discurso. Porque elas são contrapostas, elas estão em oposição. A análise do discurso ela surge como uma rebelião, tá? Dentro das academias francesas contra o rigor da linguística, aquela concepção bastante saussuriana, né, de emissor-receptor, como se as coisas estivessem bem definidas. Ela é rebelde, a análise do discurso ela se rebela contra isso. Então você não pode ser positivista, né, e não positivista no mesmo viés de pesquisa. Você não pode ser as duas coisas, né? Nesse aspecto, enquanto pesquisador, fica uma coisa assim, muito estranha. Né? Então, assim, eu particularmente nunca vi um trabalho que combinasse e seria severamente questionado. Né? Severamente questionado. Porque são dois... A análise do conteúdo, ela
ela trabalha numa perspectiva quantitativa, né? Bastante quantitativa, quando ela categoriza dados, ela tem muito esse viés aí. Pois não. A Leda Maria pergunta, bom dia, qual a diferença entre entrevista narrativa e entrevista aberta que você falou? Pois bem, a entrevista aberta você tem pontos tópicos. Tá? Na entrevista aberta você tem alguns tópicos que você elenca, tá? E eles podem ser modificados de acordo com a interação que você vai ter com esse sujeito. Você tem esses tópicos. A entrevista narrativa ela está interessada, você pode trabalhar com tópicos, mas o que diferencia efetivamente é que você vai buscar a história de vida desse indivíduo. Tá? Não é somente, por exemplo, se você está preocupado com a sua pergunta de pesquisa está voltada para a questão das metodologias dos professores, tá? de um determinado campo de ensino, você vai se preocupar não somente com essa questão, mas principalmente por que ele se tornou professor. Quais foram os fatos históricos na sua vida? A entrevista narrativa, eu agradeço mais uma vez essa pergunta, tá? Porque com essas perguntas a gente vai aprofundando algumas coisas. A entrevista narrativa, o que diferencia da entrevista aberta é que ela é biográfica. Ela está preocupada não com o Rafael, professor Rafael. Ela está preocupada com a história de vida do Rafael. O que aconteceu antes de o professor Rafael se tornar professor, entendeu? O que levou o professor Rafael a ser professor, tá? Entendeu? Então ela é biográfica, ela vai trazer toda a história de vida desse indivíduo, ela vai carregar a história de vida desse indivíduo. Então aí é que está a grande questão. Eu queria, assim, só para não esquecer, pessoal, tá? Metodologia científica, o pouco é muito e o muito é pouco. Tá? Então, análise do discurso, principalmente da linha francesa, como ela é biográfica, eu costumo dizer, a gente quer ganhar o mundo no TCC, né? Não, vamos fazer um instrumento de coleta de dados, eu vou aplicar para 30 escolas, coisas que eu vou precisar contratar pesquisadores, vou fazer a parceria com a ONU para fazer uma pesquisa dessa, né? Então, e a gente acha que a quantidade vai trazer qualidade, e não é isso. Tá? Uma pesquisa qualitativa, ela se diferencia, a diferença dela da quantitativa é que ela é de profundidade. Enquanto a pesquisa quantitativa ela vai alargar, ela vai trabalhar com questionários aplicados para vários sujeitos, a pesquisa qualitativa ela vai aprofundar. Enquanto uma amplia e não aprofunda, tá? Isso é importante em determinados contextos, a outra não amplia, porém aprofunda, que é a pesquisa qualitativa, a análise de discurso. Então você pode trabalhar, eu costumo dizer, você pode e deve trabalhar só com o indivíduo. 2, tá bom. 3 já é demais. Você já tem que repensar aí a tua questão, né, de entrevista, porque ela é de profundidade. Por exemplo, a minha tese, a minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com 2 sujeitos. Perdão, 2 participantes de pesquisa. Foi a minha tese. Entendeu? E demorou muito para fazer análise. Foi complexo, foi demorado. Entendeu? Então, se você está fazendo seu TCC agora, estou falando TCC porque a maioria aqui são alunos da graduação. Nós temos do mestrado, temos do doutorado, mas se você vai fazer o seu TCC, comece a fazer a coleta. Por exemplo, se você vai defender no final do ano que vem, comece a fazer a coleta dos seus dados no final deste ano. Tá? Por quê? Porque você vai ter um ano para analisar esses dados. E a análise é a parte mais difícil, né, professor? É a parte mais complexa. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro.
Só fazer aqui um parênteses, cuidado com determinadas situações. Eu estou vendo aqui na internet algumas situações, tem um cidadão dizendo que você pode fazer que ele te ensina a fazer um TCC em 7 dias. Entendeu? Então, quer dizer, nem análise dos dados você faz em 7 dias. Está entendendo? A análise dos dados, ela requer tempo, e muito tempo. Principalmente na pesquisa qualitativa. Então, o Cícero está perguntando, o senhor falou sobre a entrevista narrativa. Este método de coleta de dados está inserido na história oral? Não, Cícero, é o seguinte, ela está combinada, né? Então, por exemplo... de coleta, né? O método de análise. A entrevista, ele perguntou a entrevista narrativa? Isso. Porque a entrevista narrativa, ela é um método de coleta de dados combinada com a análise de discurso, tá? Agora, a história oral, ela é um método. Ela pode ser trabalhada com a entrevista narrativa, tá? E, aliás, eu acho que deve ser a mais recomendada. Eu não tenho muito conhecimento, aliás, eu tenho pouco conhecimento sobre a história oral, tá? Eu te sugiro a ter muito cuidado com a história oral justaposta ao análise de discurso de linha francesa. Eu até hoje eu não vi ainda essa combinação, então seria bom você falar com o seu orientador, porque a história oral ela acaba englobando geralmente todo o processo, tanto metodológico quanto de coleta de dados, quanto dispositivo de análise. A coleta de dados, as entrevistas e... Vamos, porque senão a gente não vai ter tempo de responder todos. Sim. O Alan perguntou, seria controverso usar análise de conteúdo em documentos que causam impacto em uma população e usar análise do discurso com uma população que se sente esse impacto? Não te recomendo entrar nessa questão. Você está querendo juntar duas coisas que não podem caminhar juntas, tá? Não, é impossível. Eu estou colocando aqui de uma forma bem taxativa para ficar bem claro para você que não dá para você trabalhar análise de conteúdo e análise de discurso, tá? Juntas. Não tem como numa mesma pesquisa. Porque, como eu digo, são duas correntes que se contrapõem. Você não pode ser positivista e não positivista ao mesmo tempo. Não vai ter tempo. O Ney está perguntando. Sem contar que, em inúmeros casos, o professor que foi entrevistado nem fica sabendo do resultado da pesquisa. A academia não faz a devolutiva social. Pois bem, a questão da devolutiva é uma questão importante, eu acho necessária essa tua questão, tá bom? Mas a devolutiva tem que ser pensada em como você vai fazer essa devolutiva, tá bom? Eu certa vez ouvi num congresso uma história bem interessante, que um pesquisador foi fazer um trabalho aqui na Amazônia e ele foi lá, passou um bom tempo, um trabalho etnográfico. Quando ele voltou, defendeu a tese dele, ótimo, né? E eu digo, não, vou fazer a devolutiva para a comunidade. Ele levou os exemplares da tese dele para a comunidade. O que a comunidade fez? Rasgou a tese e fez cigarrinho de papel. Do papel fez cigarro de palha. Entendeu? Quer dizer, é uma devolutiva inadequada, porque ele foi dar um retorno acadêmico, um retorno que não estava compatível. Então, o que você entende por devolutiva? Entendeu? É entregar a sua tese para a comunidade, entendeu? É comunicar os resultados para a comunidade, ou trazer alguma coisa, algum serviço, disponibilizar algum serviço, ou construir com essa comunidade serviços alternativos para aquela problemática que foi
foi apontado, foi apresentado. Então, vamos aqui, senão não vai dar tempo. A gente está acabando aqui. Vou Muitas ser mais perguntas. breve nas respostas. O Alan, mas não seria impossível analisar o discurso de um documento? Sim, claro. O Michel Foucault fez isso. No livro A Vida dos Homens Infames, ele trabalha a história de vida a partir dos relatos criminais, né, dos processos penais e dos diagnósticos dos manicômios dessas pessoas que estavam ali à margem, que não eram heróis, nada, eram pessoas marginalizadas pela sociedade. A partir desses registros, ele fez análises, né, a partir do registro documental. Tá? Mas é uma forma de olhar, viu? Deixa eu te colocar lá, coisa deixando bem clara. Esse aqui é um óculos. Eu retirei esse óculos, vou colocar um outro óculos. Eu vou enxergar a realidade de uma forma diferente. Tá? Então, a análise de conteúdo é um óculos que você vai enxergar a realidade de uma forma. A análise de discurso é um outro óculos, entendeu? Que você vai enxergar a realidade de uma outra maneira. Então, fica pensando aqui, esse óculos aqui, eu tenho uma lente 1 aqui do lado e a lente 4 aqui do lado. Tá? Para o mesmo desvio. Isso eu vou ficar confuso. Né? Eu não vou nem sair de casa, porque eu não vou conseguir enxergar. Né? Então, a gente está assim mais 5 minutinhos. Vamos tentar responder. Como é a forma de apresentar os resultados da análise do discurso? Por eixos e temas? Olha, eu poderia te dizer que você poderia fazer os recortes das falas, tá? Mais interessantes, e fazer a análise dessas falas. E aí eu te recomendo a triangulação de dados, né? A triangulação da análise dos dados. Você faz a sua observação, né? Somada com a teoria, né? Que você tem que ir para fazer análise, você tem que trazer elementos de outros autores que falaram sobre assunto similar ao que você está analisando, e a sua análise propriamente dita. Então, a triangulação de dados, você pode fazer dessa maneira. Tá? Mas lembrando que o substrato disso tudo aí é a análise de discurso de linha francesa, a linguística, o marxismo e a psicanálise. Vamos lá, então. O Ney perguntou, professor, a análise textual discursiva e a análise do discurso são campos de análise diferentes ou se entrelaçam? Pois bem, você está trabalhando com alguns conceitos, análise textual discursiva, eu precisaria saber o que você entende por análise textual discursiva. Né? Porque dentro do contexto da análise do discurso, a análise textual discursiva ela vai ter um significado totalmente diferente da análise do discurso de linha francesa. Entendeu? A Kelly está perguntando, antes um pouquinho aqui, colocar o link da sua tese depois, a gente segue ele lá no Instagram, que a gente vai deixar, e a gente coloca. O vídeo vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. A Kelly está perguntando, como conciliar a inspiração quantitativa e qualitativa? Quais as dicas para o uso de forma compartilhada? Excelente a pergunta. Primeiro, em relação à minha tese, ela está disponível no repositório da Unesp. Vai ser um prazer que vocês leiam, tá? Eu tenha cuidado, viu? E quando eu participo de bancas, sou convidado, não como os orientandos, quando o aluno diz assim, ele diz assim, o meu referencial é qual e quanti, eu já começo a dar uma tremedeira aqui, porque o qual e quanti, ele existe, mas ele é muito difícil de ser feito. Você misturar uma qualitativa com
quantitativo é muito, muito complexo. Então você tem que ter cuidado com isso. Tá? Então trabalhe, o muito é pouco e o pouco é muito em pesquisa. Trabalhe com um referencial agora. É qualitativo, é qualitativo, é quantitativo, é quantitativo. E siga em frente. Não tenta combinar muita coisa, né? Porque aí fica difícil, né? Ó, então vamos falar aqui. Vou fazer a pergunta que apareceu aqui. Para uma pesquisa mista no doutorado, quantas pessoas deveriam utilizar análise do discurso? Quando as pessoas deveriam utilizar Isso. análise do discurso? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que a análise do discurso você não usa, ela te usa, e você vai entender isso depois, tá? Que você trabalhar com a análise do discurso. Você vai mudar muito o teu modo de ver a realidade, porque é um óculos, né? Deixa eu te colocar. O que é fundamental para essa tua questão? É o teu problema de pesquisa, tá? Então, o teu problema de pesquisa, você vai trabalhar a tua pergunta de pesquisa, você vai trabalhar um método que melhor que te auxilie, né? Que te ajude a responder o teu problema de pesquisa. Tá entendendo? Então, a resposta que eu posso te dar é essa. Verifique seu problema de pesquisa, tá bom? E veja se a análise de discurso dá conta do seu problema de pesquisa. Gente, eu só queria informar que a live vai ficar no nosso canal no YouTube, vai ficar aqui no IGTV até a gente encaminhar para lá. A gente vai para uma última pergunta aqui. Por favor, esclarecer o que é triangulação. Depois a gente marca um outro momento, uma outra live, para a gente falar só sobre a triangulação de métodos, que é a questão de vários métodos para a sua questão de pesquisa, né? Professor, eu queria falar com você agora a questão que a agenda acadêmica está lançando o curso de análise do discurso, tá? Nós temos o análise de conteúdo, agora a análise do discurso, e eu queria que você me falasse agora do seu livro, né? Fala um pouquinho do seu livro e as contribuições dele, de forma breve, porque a gente só tem mais 2 minutinhos. Tá bom. Na verdade, o meu livro ele não foi lançado ainda, ele está em processo já, né, de lançamento, e ele é resultado da minha pesquisa no doutorado, que é sobre o discurso cego sobre o universo, né? Então, eu entrevistei pessoas cegas a partir do dispositivo de análise do discurso, pessoas que nasceram cegas, qual a concepção de universos, concepções atmosféricas e astronômicas que ela tem. Minha pergunta de pesquisa ao ingressar no doutorado era como eu ensino astronomia para pessoas cegas, e eu vi que eu estava sendo muito pedante, porque a análise do discurso me ajudou isso, e meu orientador excelente também, fantástico. Mudou a pergunta de pesquisa. A questão é: o que é que as pessoas cegas, que nasceram cegas, quais as concepções dela, a cosmopercepção que essas pessoas têm, o que é que elas podem contribuir para o ensino hoje de astronomia? Isso e a minha tese. Eu sei, professor. Assim que ele lançar o livro, a gente coloca aqui, divulgar na agenda, vai ficar salvo aqui, vai ter o Instagram deles, vai ficar salvo a nossa live lá, aqui na agenda, no IGTV, e logo depois a gente vai levar para o YouTube. Eu queria agradecer muito, professor, o nosso bate-papo aqui sobre a análise do discurso, convidar todos vocês aqui que querem conhecer um pouco mais, fazer o curso, tá? A gente se vê logo, viu, professor, numa outra live. Muito obrigado. Queria que você despedisse, a gente tem 20 segundos. Bom, gente, voltamos a nos encontrar. Professor Rafael, foi um prazer fazer essa live aqui, tá bom? E nos vemos em outra oportunidade. Obrigado a todos. Desculpem a rapidez com que eu respondi, sem ter aprofundado um pouco mais, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas eu agradeço muito. Foi muito bom esse momento. Abraço a todos, espero que tenham gostado. Agenda acadêmica feita para simplificar. Obrigado a todos, viu? Obrigado, professor. Abraço, obrigado.